eu sou a Carla Pavão, um abraço para a comunidade da Pós-TV 247, para a comunidade Paz e Bem, também para todos aqueles que seguem a Fernanda no Filosofia em Movimento, que é o canal dela. No dia de hoje, nós vamos fazer mais um bate-papo sobre mulheres e mitos, e o tema é Iemanjá e a Lua. Então, esperamos que vocês gostem dessa conversa. Então, oi, Carla. Oi, gente. Em algum momento nós iríamos chegar, né, nesses personagens do universo mítico das religiões afro-brasileiras. E também a gente está respondendo ao pedidos de comentários nos outros vídeos, que 2 vezes já pediram, insistiram para a gente falar sobre a mitologia deste panteão afro-brasileiro. E eu escolhi para a gente falar hoje sobre Iemanjá, porque a Iemanjá, além de ser muito presente na cultura popular brasileira, ela também possibilita que a gente faça uma conversa com outras deusas de outros vídeos e outras questões que a gente já trouxe aqui, né? Agora, assim, ó, falar desses orixás, dos orixás como mito, né, do candomblé, da Umbanda, eu acho tão difícil quanto falar do cristianismo, porque são religiões vivas. Então, né, que envolve práticas reais, cotidianas, hoje ainda. Então, se falar de mitologia grega é fácil, porque a gente está falando, né, de uma religião antiga, com seus deuses e tal. E isso dá uma certa liberdade, porque aí a gente não fere a fé de ninguém, né? Ou não tem que discutir com as crenças específicas de cada fé ou de cada dissidência e tal. Então, eu sempre acho um pouco mais delicado falar sobre os mitos das religiões vivas. Mas eu gosto muito, especialmente, dos orixás e desse panteão do candomblé. Eu acho ele muito, muito rico, muito bonito e muito interessante. E gosto de falar disso, gosto de ler sobre isso, mas sei que para falar disso, não sendo religiosa, me coloca num outro lugar. Então, eu queria deixar muito claro, assim, a gente está falando dos mitos gregos, cristãos, judaico-cristãos, e desses, do mesmo lugar, que é o lugar de não religiosa, mas de alguém que entra nos mitos para pensar, né? Entende o mito como aquilo que possibilita, que aciona o pensamento, e o pensamento livre, né? Claro que criterioso, porque na filosofia a gente tem critérios, né? Mas assim, a gente não está aqui falando como religioso, a gente está falando como alguém que se aproxima dos mitos para pensar os mitos. O que é mito? Mitos são narrativas destes seres transcendentais, não humanos, que envolvem a criação do universo, que envolve a criação do humano e que envolve a própria criação dos deuses. É isso que se chama, isso que os gregos chamavam de mito. E aí virou uma palavra universal para falar de todas essas narrativas, né? Então, o que a gente escolheu hoje é falar da Iemanjá, que é uma grande mãe também. Eu fiz uma síntese de várias leituras, mas eu queria dizer já antes de começar, para quem pede sempre nos comentários quais são as referências bibliográficas, eu já vou deixar umas referências bibliográficas aqui, tá? E depois eu vou falar dessa síntese geral sem ficar remetendo às referências. Eu queria indicar um livro que se chama Mulher Negra, Mito e Sexualidade, da Helena Lopes. Tá? Mulher Negra, Mito e Sexualidade, Helena Lopes. E eu queria indicar também o canal GL10. É um canal muito interessante, feito por mulheres pretas e tem muita publicação não só sobre as questões políticas, né, do movimento negro, mas também fala desse universo simbólico, mitológico, que é o GL10. Tá? E quando a gente for relacionar Iemanjá com a Lua, eu também usei o Junito Brandão de novo. O Junito Brandão é a grande referência no campo da mitologia grega no Brasil, que ele também viaja por outras mitologias para defender um fundamento assim de ideias gerais sobre aqueles símbolos mitológicos. Então, vamos lá. A Iemanjá, a palavra Iemanjá, o nome Iemanjá, significa mãe dos filhos que são peixes.
Então, a Iemanjá é uma rainha das águas e ela tá e o nome dela quer dizer isso. Como todos os mitos, tem várias versões da mesma história. Essas histórias se modificam, porque o mito é vivo. Então, dependendo de quem conta, de que povo conta, enfim, né, a história se modifica em alguns aspectos. Eu vou escolher um deles, assim como eu fiz quando eu falei da Ártemis também, tem muitas histórias sobre a Ártemis, nem sempre a história é igualzinha, ela se perpetua ao longo do tempo, né? Ela se modifica. Uma das histórias que se tem é que Olorum, ou Olokun, queria construir, né, ia construir o universo, e para fazer isso, ele lançou mão de Iemanjá e de Oxalá, que juntos construíram o mundo, quer dizer, o princípio uma mulher e um homem, o princípio masculino e o princípio feminino, né? Aí depois tem as histórias da vida de Iemanjá, né? Ela teve 2 casamentos. O primeiro casamento foi com Orumilá, que era o senhor das adivinhações, e o segundo casamento foi com Olofim, que é o rei do Ifé. E ela teve vários filhos, 10 filhos com deste segundo casamento, entre eles o Oxumaré, que a gente falou no outro vídeo, o andrógeno, e o Xangô. Tá. Só que aí ela teve uma. Aí ela foge desse segundo casamento. Ela não fica casada com ele. E tem muitas versões. Tem mais de uma versão dessa fuga. Tá. Só que ela fugiu para o oeste. E esse Olofim, ele, que é o segundo marido, ele mandou os exércitos dele atrás dela. E ela ficou muito assustada na medida em que o exército acuava ela, e ela lembrou que o pai dela tinha dado para ela uma garrafa com uma poção dentro e falou assim: olha, em último caso, em caso em que você se sinta em perigo, qualquer coisa assim, você quebra essa garrafa que você será, né, que vai ter uma solução para o seu problema. E aí então ela, coada pelos exércitos desse segundo marido, ela quebrou a garrafa e aí formou-se um rio gigantesco que levou ela de volta para o oceano, que é o reino do pai dela, que o pai dela é um senhor dos oceanos. Então ela retorna para o oceano na proteção do pai dela. Algumas características dessa deusa, então, da Iemanjá. Primeiro, ela é uma deusa muito grandiosa porque ela é mãe dos orixás, né? Então, ela é associada a essa grande mãe universal, né? Ela é a grande mãe, porque dela, inclusive, surgiram a maioria dos orixás. Isso dentro do sincretismo do candomblé brasileiro. Ela era muito linda. A Iemanjá é muito linda. Muito linda. Não sei dizer outra coisa. Mas não era uma beleza assim glamurosa. Ela é a própria beleza. Então ela também é associada a Afrodite, de ser uma deusa, uma grande deusa mãe, muito linda e de um amor que não tem a ver exatamente com o amor de homem e mulher, mas com o amor pela criação. Ela é uma deusa da criação. Dela as coisas nascem, do corpo dela, né? E nisso ela é muito linda, muito generosa. Também é muito generosa. E no Brasil, como ela está ligada ao mar, né, ela é uma rainha do mar, ela é associada à Nossa Senhora dos Navegantes. Então, a festa de Iemanjá coincide com a festa da Nossa Senhora dos Navegantes, que também é Iemanjá. E ela também é a Nossa Senhora da Conceição, que é aquela que o mestre Irineu, sobre o qual a gente falou, né, desse mito fundante do Santo Daime, que o mestre Irineu encontrou na floresta, a Rainha da Conceição, e deu a ele, né, o seu filho, para que fosse transformado num sacramento, ser tomado no Santo Daime. Então, a Iemanjá também é muito presente no Santo Daime, assim como ela é muito presente no catolicismo. Então, agora, para a gente conversar um pouco mais sobre os significados da Iemanjá, a gente vai partir para a questão da Lua. Porque a Iemanjá no sincretismo ela também é considerada uma deusa lunar. Então, em Cuba, por exemplo, ela é uma deusa da lua, é uma deusa do mar também, é uma deusa da lua, que é chamada a La Virgem de la Regala. Então, aqui chegamos de novo na questão da virgem. Embora ela seja uma grande mãe, ela é virgem. Mas a gente já entendeu, quando a gente fez o nosso vídeo sobre virgindade,
que virgindade, nesse contexto das deusas virgens, não é ímen. Virgindade, nesse contexto, é plenitude, é senhora de si, é inteira. Então, a Iemanjá tem essa característica de ser uma deusa plena, inteira, íntegra, que não tem a ver com ter sido mãe ou não e ter o ímen ou não. E essa questão da generosidade da criação, vocês lembram que tem muitas representações da Iemanjá que ela tem os braços assim, para frente, com as mãos para frente, né? Isso é a generosidade de Iemanjá, porque desses braços, desse corpo, tudo brota. E a água, as águas estão associadas à lua. Então, as deusas, muitas deusas são associadas à lua. E Iemanjá também. Porque Iemanjá, sendo a rainha das águas, ela também é a rainha das marés, das transformações das marés por influência da lua. Né? Nos cantos para Iemanjá sempre surge a questão da lua, né? Desde os primitivos povos, né? A lua era entendida, os raios da lua eram concebidos como fertilizantes. Então, a claridade da lua e os raios da lua, eles entendiam que eram aqueles raios que fertilizavam a terra, aqueles raios da lua à noite que fertilizavam a terra. Então, essa terra úmida que fecunda as sementes à noite com os raios da lua, à noite as folhas, a vegetação fica umedecida e isso faz brotar as sementes, tudo isso é o poder de Iemanjá. Assim como era de outras antigas deusas com essas mesmas características. Eu vi um material, deixa eu procurar aqui que eu anotei o nome da pessoa, chama Antropologia dos Orixás, a civilização iorubá a partir de seus mitos oriquis, não sei se é oriquis que fala, sua diáspora, de Ivan Poli, porque ele falava assim que para eles, né, nesse contexto dele, Iemanjá com o seu pranto, né, a lenda falava que o seu pranto, ela chorou tanto quando o seu filho Oxóssi, se não me engano, foi buscar outros caminhos de liberdade, que o seu pranto foi que fez o mar, que encheu o mar. E esse mar também era um símbolo de liberdade. É bem como é mito mesmo. São histórias diferentes sobre o mesmo personagem, dependendo do tempo, do povo, da circunstância. Então, uma das coisas legais no mito é isso, é que a gente não precisa buscar qual é a verdadeira história. Todas as histórias são verdadeiras, porque todas têm um significado para aquelas pessoas que organizam a sua ética, suas práticas e seus ritos a partir dessas histórias. Aí, fazendo um parênteses sobre Jesus, porque como é uma religião viva, as pessoas ficam atrás. Qual é a verdadeira história de Jesus? Não interessa a verdadeira história de Jesus. Não importa. O que importa é o mito, o que importa é analisar as histórias, entender as histórias, né? Ou pensar a partir das histórias. É isso que importa. Mas vamos lá. A Iemanjá tem uma coisa do choro mesmo, mas o choro da Iemanjá, mas isso aí é toda a grande mãe tem isso, né? Porque ela é piedosa, então as grandes mães choram, né, pelo sofrimento dos seus filhos, choram a dor dos seus filhos. Mas a água dela não é só choro, a água dela também é fertilização, né? A água dela também fertiliza, fecunda, mas assim, em transes com a presença de Iemanjá, é muito comum as pessoas derramarem muita água dos olhos. Isso pode ser choro, no sentido estou chorando e entendo porque estou chorando, mas também pode ser só um choro muito sem uma ideia clara de por que aquilo está acontecendo, mas uma manifestação de um choro, essas águas de Iemanjá, que não chega a ser tristeza, mas é uma espécie de um derretimento, um amolecimento, um estado compassivo, assim, diante da vida, né? De compaixão com a vida. É muito lindo. Eu acho muito linda a Iemanjá, acho uma deusa viva, maravilhosa aqui no Brasil. E existia uma magia medieval que as mulheres poderiam, se elas se pegassem, fossem para a rua nas folhagens, né? E se molhassem com o orvalho, que isso era uma magia do amor. Elas conseguiriam conquistar o amado se banhando com as águas do orvalho, que tem o poder da lua,
que são águas da lua. E no Brasil, a Iemanjá também é uma deusa do amor. Ela protege as mulheres, por exemplo, contra a violência. É possível pedir para a Iemanjá proteção contra a violência masculina. Então, ela é uma deusa do amor, protetora das mulheres nesse aspecto. O que significava para os povos primitivos nessa relação com a lua, de rompimento do ímen? Quando o ímen era rompido, isso tornava a mulher mais conectada com a lua, porque era o rompimento do ímen que possibilitava que os raios da lua entrassem no corpo da mulher para fecundar. Então existe, aí a gente vai entrar agora num outro aspecto que é muito legal. Então existe um aspecto da lua como fertilizadora das mulheres, da lua como associada a estas deusas das águas, que são associadas, que são também deusas da lua. Se a lua também fertiliza a mulher, ela tem um aspecto homem, vamos dizer assim. Isso aconteceu em vários povos, essa ideia de um homem-lua. Não é que a lua é homem, mas existe um aspecto de homem-lua na lua, né? É porque tem esse poder de fecundar o corpo das mulheres. E sabe aqueles cornos que tem algumas figuras antigas com os deuses, os reis com os cornos? Aqueles cornos são uma representação da lua. Os cornos do touro, os cornos da vaca, aquilo são representações da lua. Então, os homens, quando eles usavam aqueles cornos, eles eram associados ao aspecto homem-lua. Então, isso do homem-lua, que usava os cornos, houve entre os celtas, houve entre os egípcios e também entre os assírios. Mas é só um detalhe, porque eu quero chegar... E o Gengis Khan, no século XIII, quando falava quem ele era, para dar uma grandeza mítica para ele como personagem, ele dizia que ele era descendente de um homem-lua. E ele também usava aqueles cornos, né? Eles eram entendidos algumas vezes como pássaro-lua, que é o pássaro-lua que fecunda as mulheres. E é daí que vem a cegonha. Então, a cegonha é associada ao pássaro-lua, desse aspecto homem-lua que fecunda as mulheres. Então, não veio do nada também a cegonha, ela é muito antigo isso, né? Tá. Então, agora vem outro aspecto interessante. E existe esse aspecto homem-lua nos raios da lua. Existe, então, uma característica andrógena na lua. Sim. E essa androginia também está associada àquilo que a gente estava falando da inteireza, da integridade, do pleno. Então, em função dessa relação com a lua, algumas deusas têm essa característica andrógena. Então, a gente já teve o vídeo da Ártemis, tem características andrógenas, porque a Ártemis também é uma deusa lunar. Mesmo sendo da floresta, porque tem as águas da floresta. Os templos da Ártemis, eles eram feitos, mesmo que fosse nos bosques, porque ela era uma deusa dos bosques, os templos eram sempre feitos próximos a algumas nascentes de água. Então, sempre tinha uma água ali no meio daquela mata. Então, a Ártemis era ali que ela estava, né? Então, como deusa lunar. A Ishtar, que a gente já falou dela aqui também, num dos vídeos, ela é uma deusa andrógena, porque ela também está associada à lua. Ela é representada como mulher, mas tendo uma característica andrógena, todas essas. E a Isis Neit, né, com temudo, também é uma deusa egípcia, uma grande mãe da criação, também tem essa característica andrógena. E todas elas têm essa plenitude das deusas virgens. Então, você vê, o conceito da integridade, da inteireza e da plenitude da virgem deusa, se você dá uma dobrada, problematiza de um outro jeito, é o andrógeno. E tem outra deusa, que era uma deusa romana, também muito poderosa, que é a Cibele, e ela era representada como uma pedra. E o que se fazia? E ela também é uma deusa lunar, como a Iemanjá, das águas e da lua. Como é que se cuidava da Cibele, né? Como é que se cultuava? Jogando a água, a pedra que era ela, que representava ela, era continuamente regada de água. Então, as pessoas quem cuidava do templo, quem cuidava do culto a Cibele, ficava jogando água sobre essa pedra para que ela se mantivesse úmida. E ela também é uma deusa lunar.
E a Maria, mãe de Jesus, também é uma deusa lunar e é uma deusa das águas. Aí eu quero um trechinho aqui sobre a Maria, posso? Porque a Maria, bom, voltamos de novo então para Maria, que aqui no Brasil é absolutamente associada a Iemanjá, no sincretismo ou nessas andanças do imaginário, né? E tanto como Nossa Senhora da Conceição, como Nossa Senhora dos Navegantes. No dia 15 de agosto, em Roma, para homenagear a grande deusa Lua, celebrava-se a Festa das Tochas, que a Igreja substituiu pela Assunção de Maria. Então, a Festa da Assunção de Maria é uma substituição pela Igreja desta grande festa para homenagear a deusa Lua. Desmistificando e desacralizando o mito, a Igreja o sublimou, revestindo-o com nova indumentária. O conselho é do Papa Inocêncio III. É para a lua que deve olhar todo aquele que se acha enterrado na sombra do pecado e da iniquidade. Tendo perdido a graça divina, o dia desaparece. Não há mais sol. Que se dirija a Maria, sob sua influência, milhares encontram diariamente seu caminho para Deus. Aí o autor comenta, né, o Junito Brandão. A simbologia é perfeita. Cristo é o sol, Maria a lua. É comum, aliás, ver-se a estátua da Mãe de Deus sob uma crescente lunar. Então, a Maria também é uma deusa das águas, é uma deusa da lua, e ela está associada a essas deusas todas, da lua e da água, como Iemanjá, nossa grande orixá brasileira maravilhosa. No universo do candomblé, a Iemanjá tem uma característica, às vezes, de vingativa. Ela se vinga, ela não esquece. O que se fala é que os filhos de Iemanjá não esquecem uma ofensa. Então, nisso são vingativos. Não é que vai lá tramar uma vingançazinha, mas tipo, doeu? Tá aqui. Tô sabendo. Não esquecerei, sei do que você é capaz, né? Então, talvez isso também seja esse aspecto mais obscuro. E esse da Hecate, se a gente quiser fazer essa ousadia de associar essa lua obscura da Hecate com uma possibilidade de entender esse aspecto vingativo de Iemanjá com a lua nova, com a lua obscura. A gente está pensando livremente, tá, gente? Quem é da religião do candomblé, eu estou aqui falando como uma pensadora, alguém que estudou filosofia, que gosta de pensar os mitos e fazer essas associações para estimular o pensamento. Então, não se firam. E essa lua devoradora, lua nova, lua da Hecate, ela enlouquece. Falam mais da lua cheia, que a lua cheia, é lua cheia, eu tô assim, eu mudei. É o lobisomem, né? Que Lobisomem. surge. No imaginário popular é mais a lua cheia do que a lua nova, né? Tanto assim. Mas nessa associação entre a lua nova e a lua obscura, é que de onde vem o lunático. Pessoa lunática é aquela que enlouquece. Mas enlouquece em função desse aspecto da lua, eles chamam de lua negra. Os gregos chamavam, então não é o negro como se falou depois no contexto do racismo moderno, né? O negro como a pessoa negra, aquilo que é ruim. Sim. É a negra no sentido de que a lua nova é a lua que não aparece no céu, né? A lua desaparece. Então ela é a lua negra. Nesse sentido. Até essas semanas de manifestação aí eu ouvi várias palestras sobre colorismo, né? E tem um segmento, né, das pessoas que querem realmente afirmar a palavra povo preto, justamente por conta dessas várias associações com o negro, né? Que tudo se fala negro, né? Tudo se fala negro. Porque a situação, não sei o quê. A situação ficou preta, né? Mas nesse sentido aqui não é. Nesse sentido aqui é no sentido de que a lua não tem luz no céu, ela sumiu. Ela está escura, então ela está negra. Isso é uma nomenclatura dos gregos e não tem a ver com o uso do negro no contexto do racismo brasileiro e norte-americano, ou seja, no contexto do racismo americano geral, né? Das Américas, geral. Tá. Aí, assim, a Iemanjá também
como ela é associada às ondas das águas, ela também é associada às ondas da mente. Então, ela também rege a mente. A lua negra não é uma coisa separada da lua minguante, da lua crescente e da lua cheia. Ela é um dos aspectos da lua. Não é? Então, não é que ela por si tenha este poder destruidor, mas tem alguma coisa na relação com este poder da lua, das águas, da fecundação, da generosidade, das ondas da vida, das ondas mentais, que no aspecto lua nova pode ser problemático, pode ser o lunático. Então é isso, então a Iemanjá é a nossa grande mãe, ela é essa deusa da relação da lua com as águas, ela é a deusa do amor, da fertilidade, da fecundação, dos estados mentais. Ela tem essa plenitude e ela, enquanto relacionada à lua, também tem essa plenitude andrógena. Voltando ao início da história, ela fugiu dos seus maridos e voltou para o pai. A gente pode arriscar dizer que isso tem uma característica andrógena. E tem outras deusas, outras orixás do universo do panteão do Candomblé e da Umbanda que também são rainhas das águas, também são de águas, mas daí com outras características. E por que a gente vai pular a onda no dia 1º de ano e dar a flor para Iemanjá? Porque isso ela é uma... Por causa dessa questão da água, da lua, e no começo do ano procurar essa... Conectar com essa deusa da relação entre lua e águas. E mar, e ela é generosa, É que eu não queria terminar o vídeo com essa questão falando do lunático, porque parece... Porque vem algum fanático ver o vídeo e fala, tá vendo? Esses orixás perturbam a cabeça das pessoas, esses deuses que não são Jesus perturbam a cabeça das pessoas. Não tem nada a ver com isso, né? Isso é um aspecto da lua em algumas condições. E a vida real é assim, né? Existe a mãe perversa, existe a mãe castradora, né? Existe os filhos que enlouquecem na convivência com mães aterradoras, né? Tudo isso é realidade também. E daí estas representações dos deuses vão respondendo no imaginário para essas várias condições de vida. Então, vamos supor que se tivesse uma mãe assim, você fala, ai, ela está tomada pela lua nova. E daí se desenvolve técnicas, práticas, tecnologias, sei lá o que, para ajudar a pessoa a se libertar deste poder da lua negra. Por exemplo, estou dando um exemplo, né? Mas a Iemanjá não é isso. A Iemanjá, essa lua negra é uma coisa da Hécate entre os gregos. Eu que fiz a relação porque a Iemanjá tem uma associação também com a lua. Mas a Iemanjá, sobretudo, é essa grande deusa lua-água, lua-mar, né? Responsável pela vida, pela generosidade, pela criação, pelo acolhimento dos filhos neste seu corpo maravilhoso, imenso, lindo, incrível, dentro do qual toda a vida está e toda a vida brota. Tipo uma rainha que vive nas profundezas das águas, mas também é uma mãe da Gênese, de toda a criação. Exato, ela é uma mãe de todas as criações, mas nem sei se ela não vive só nas profundezas na água, ela também vive nas espumas do mar, na beira da praia. Ela também é a lua, então usa essa imaginação, pensa que tem a lua, tem os raios da lua, que são esses raios fertilizantes, e tem as águas do mar e outras. A Iemanjá, ela está nisso tudo. Ela é uma giganta. Ela é uma giganta maravilhosa. Você não pode pegar ela e transformar ela num objeto. Então ela é aquele objeto lua ou é aquele objeto água. Não. Ela está nesse junto, tudo isso. Tanto que nas representações populares dela é isso. Ela está assim com os braços, uma lua aqui na cabeça e os pés dela sobre as águas. Então ela está entre a lua e as águas. Ela é entre a lua e as águas. Então, gente, para vocês que nos acompanharam, esse é Mulheres e Mitos, com a Fernanda Carlos Borges. Lembrando que ela tem um canal Filosofia em Movimento. E estamos juntos até a semana que vem. Um beijo grande. Eu quero lembrar uma coisa, o Oswald de Andrade, ele diz assim, né, que a gente fica vendo os deuses gregos, Afrodite, enfim,
Zeus, pá, tal deles assim, mas nós brasileiros nós não vemos como esses deuses maravilhosos vieram para o Brasil e estão vivos no Brasil quando eles vieram com os povos africanos. Esses mesmos deuses fundamentais antigos que viveram esse trânsito entre África e Grécia. Então, ele faz esse chamado, né, para que a gente olhe esses nossos deuses vivos, ligados a este panteão, com o mesmo apreço com que a gente vê os deuses gregos antigos, que supostamente estão mortos, mas que de repente estão vivos e renascidos neste panteão afro-brasileiro. Do seu jeito, com suas características próprias, mas vivos, se transformando. Legal. Tá bom, gente. Então, um beijo grande, Mulheres e Mitos. Semana que vem, no canal Paz e Bem, sexta-feira, às 5 horas. Estejam conosco. E obrigada. E curtam e compartilhem o vídeo aí para o nosso trabalho ter mais visibilidade. Um beijo grande. Um beijo grande a todos. Até a semana que vem.